Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo de quinta-feira. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, a nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona esse estudo. E estamos chegando próximo do fim do livro Caminho, Verdade e Vida. Né? Você vai contar com chave de ouro. Acabou que a confusão que eu fiz lá das datas que a Júlia me mostrou, eu consegui me botar por último aqui na hora de consertar. A gente tem que colocar os jogos nessa relação, hein? O que vocês acham? Eu já conversei com ele, mas aí eu deixei ele à vontade para quando ele tiver com tempo, disponibilidade, ele me avisa. Eu só 2 vezes na semana, ou uma na semana, aí você havendo possibilidade, a gente deixa a coisa. Depois ele vai. Vai, né? Quando der, ele vai me avisar. Então vamos então fazer a nossa prece de abertura. Pedir a Janete, que vai fazer o estudo de hoje, para também fazer a nossa prece de abertura. Então, graças a Deus, amado Mestre Jesus, aqui estamos em mais essa oportunidade do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, agradecendo sempre essa permissão, onde aprendemos bastante, refletimos sobre o teu evangelho de luz e de amor. Nesta hora, Jesus, de gratidão, também queremos te pedir auxílio, ajuda para os nossos irmãozinhos que estão passando pelas dificuldades do Sul, para que eles sejam fortalecidos neste momento, nesta hora tão extrema. E que todos nós, de alguma forma, possamos estar auxiliando a esses irmãos através das nossas orações, das nossas boas energias e da nossa ajuda material. Compreendemos tudo o que acontece, mas isso não impede a dor e o sofrimento. Por isso te rogamos esse acalento para esses corações, Jesus. Sendo assim, pedimos a tua permissão nesta hora para iniciarmos o estudo desta noite, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar o texto. Vamos lá. Então, estamos na lição 179 do livro Caminho, Verdade e Vida, o Novo Mandamento. Emmanuel traz a passagem de João, capítulo 13, versículo 34, quando Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Essa passagem é bem assim, me toca profundamente, sabe? Eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando, né? Isso aconteceu já no final, né? Quando Jesus já estava próximo da sua crucificação, quando Jesus se reúne aos seus discípulos e já deixa aquele ensinamento de humildade, quando antes de ter essa fala, ele lava os pés dos apóstolos, né? Dá o testemunho de humildade a eles, mostrando que se eu, né, sou mestre, como eles o chamavam, estou lavando os pés de todos vocês, que vocês possam lavar os pés uns aos outros, né? Passando essa questão da humildade, do amparo uns para com os outros, né? E aí eu fiquei pensando, eles caminharam durante todo esse tempo com Jesus, aprendendo com ele, passando por todas aquelas situações de amor, mas de dificuldade também, esse conhecimento extremo que eles tiveram com Jesus. Então, nessa hora em que Jesus sabe que vai partir, ele sabia que tinha que dar um gás a mais, vamos dizer assim, um ânimo a mais para esses discípulos, porque ele sabia que eles precisariam continuar, precisariam levar adiante essa obra, né? Esse testemunho de tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. Então, esse
esse ensinamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, é aquela questão da união, não é? De vivenciar realmente aquele amor tão forte que eles tiveram com Jesus aquele tempo todo. Então, foi algo assim extremo, não é? Para todos eles ali. E aí, eu também fui mais adiante, lá no capítulo 15 de João, no versículo 12, que ele vai repetir novamente essa parte, né? Do que vos ameis uns aos outros. Quando ele diz assim, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Novamente ele repete essa lição. Ninguém tem um amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos amigos, que era o que ele iria fazer, né? E outra coisa linda, né, que eu vejo que ele fala também nesse capítulo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não me escolheste, eu os escolhi e vos nomeei. Vades e deis frutos, e o vosso fruto permanecerá. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, ele tenta passar realmente essa união muito grande entre os seus apóstolos, porque ele sabia a tamanha dificuldade que eles iam sentir quando Jesus não estaria mais ali com eles, né? E a gente vê que depois dessa passagem de Jesus para o plano espiritual, toda aquela questão que eles, né, se ausentam, logicamente, pelo medo, mas depois eles se reúnem e a gente vê a questão da Casa do Caminho, de todo aquele trabalho que eles se unem para levar em frente toda essa obra que Jesus trouxe para ele, todo esse amor, toda essa acolhida. Então, é fruto de todo esse trabalho que Jesus conseguiu implantar no coração desses apóstolos. Então, eu acho muito linda essa passagem que ele diz, que vos ameis como eu vos amei. Né? É assim, um laço muito grande, uma união muito grande que ele ali implanta, né, entre ele e os apóstolos, mas passando essa força para eles, sabe? Para que eles não desistam, para que eles continuem. Mas é isso. Fala aí, Júlio. Ou Jorge, ou todos. Desse texto também, você já fez o resumo todo que a gente poderia falar, né, dessa passagem, mas só completando, dentro dessa fala do mestre, né, como você falou, o carinho que ele teve em acalentar aqueles homens, né, que estavam com ele tanto tempo, né? Então, nessa passagem está escrito lá assim, né, que estaria ainda por um pouco convosco, e para onde ele ia, vós não podeis ir. Por isso eu vos deixo um novo mandamento. Então, assim, por agora, né, vocês vão ter que estar na estrada aí, né, fazendo um trabalho de amor. Nesse momento, eu vou ficar um pouco mais, mas eu vou deixar uma coisa maior para vocês, né? Esse amor, né? Então, e aí ele diz, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, assim, é mais um reforço, né, do que ele traz a nível do amor. E Emmanuel, eu tirei uma frase que é uma fala do Emmanuel que diz assim, que Emmanuel disse que a última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Palavras do Emmanuel, a ceia representa essa afetividade integral, quer dizer, não tem nada maior do que essa representatividade de Jesus, né, trazendo realmente um verdadeiro amor. Muito belo. E assim, lá na Casa Espírita, né, porque a gente vai ver aqui no decorrer do texto que tem a ver com os grupos, né, de fé, como ele fala, a gente costuma sempre, nas orações, quando a gente tenta estar iniciando algum trabalho, eu sempre lembro dessa frase.
os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Lógico que a gente está ainda um pouco distante, né, dessa realidade, mas eu acho muito importante que a gente, pelo menos tente, né, pelo menos tente esse amor através... A gente ainda não ama, logicamente, como Jesus ama, mas estamos na caminhada e eu acho que esse processo de desenvolver esse amor é através da compreensão, do respeito que a gente tem que ter, né, nessas tarefas dentro da casa espírita e, assim, levando para fora, onde quer que a gente esteja, né? Eu fiz aqui algumas observações, analisando. Quando você iniciou, Janete, falando do mestre, aí eu lembrei do Boa Nova, lá no finalzinho, praticamente nos seus últimos dias, a oração do outro, que vem de encontro ao que nós estamos estudando. E o que se estudou a semana passada falando da porta, no centro. Nós estamos no 89, no 188. Diz assim, ó, eu vou até ler um pedacinho aqui, eu não vou comentar isso aqui, não, porque eu vou dar uma mergulhada em alguns outros pontos aqui que eu anotei. Diz assim, João, a minha soledade no corpo é também um ensinamento do Evangelho. É uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, em cada espírito na terra, tem de ascender sozinho ao Calvário de sua redenção, muitas vezes sem a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Eu vou parar por aqui. Então, né, nós temos que carregar realmente o nosso fardo. Muito embora você tenha os amores, né, nossos, ombreando lado a lado, mas eles têm o destino deles, a diretriz deles, e nós temos a nossa. Agora, vamos do conjunto, aqui do texto, do mandamento, que ele coloca. Eu achei o Emmanuel que foi ímpar, até no segundo aqui parágrafo, que ele diz assim, um novo mandamento eu vos dou, disse Jesus. Porque no velho mandamento, lá atrás, está escrito, eu fui lá na Bíblia, eu falei assim, peraí, tem alguma coisa aqui, quando ele fala do diverso, que é algo novo. diferente. Oi? Quando ele fala novo, né? Novo mandamento. Aí eu fui lá no mandamento maior, aqui na Bíblia, que diz assim, não sou evangélico não, tá? Mas de vez em quando eu dou a minha mergulhada. Mas o espírita também estuda o evangelho, Jorge. Não, eu sei. Algumas pessoas é cristão do mesmo jeito, né? A Bíblia é para todos nós, não é só para os evangélicos. Então, isso está em João 12, 32. Diz assim, mandamento maior. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas coisas. O segundo é este. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Então, aí aqui, o Emmanuel, na sua reflexão, que é para nós também trazer para nós, ele coloca assim, tem a primeira para o segundo parágrafo. Eu selecionei aqui. Ó. Entretanto, é preciso salientar a diferença. Olha aí, a diferença. O ama o teu próximo como a ti mesmo é diverso. Não é para mexer com isso aqui? É para mexer. Olha só. Vos ameis uns aos outros. Lá na passagem, no Horto, ele disse, ame a vós mesmo. Não estava aquele pricrocró entre eles e havia sempre essas divergências. O Judas tinha esse ponto de vista. Não, ele para ser no reino que vai ser implantado, ele é muito modesto, é muito meigo, precisa de alguém enérgico, não é isso? Aí deu no que deu, né? Deu no que deu. Então, esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos. Agora, eu vou fechar com o último. Eu fui no Evangelho nosso, do Segundo Espiritismo, por dever, porque aqui ele fala
mais abaixo, eu acho que é lá mais atrás, no texto, ele fala sobre o dever. Porque isso é um dever, é moral isso. O respeito para com o nosso semelhante, em regra geral, e nós, olha só, deixa, antes de ler aqui, posso falar mais um pouquinho? Não tem problema, não? Se vocês deixarem de falar. Está indo em frente aí, está avançando já você, no texto. Olha só, nesse livro aqui, Paz e Renovação, eu não sou muito leitor, não, mas é mais ou menos, dá para a gente ler. Aonde foi que eu anotei aqui? A marcação. Ele fala, é o Emmanuel mesmo falando do dever. Depois volta. Eu vou deixar aqui, deixar aberto aqui, eu tirei a marcação. Cara, atrapalhou. Mas tudo bem, não tem problema, eu vou falar do dever. Então, aqui no Evangelho. Eu só selecionei. Tem o primeiro parágrafo que ele fala do que as profissões, né? Que é obrigação nossa, chegar pontual, enfim. Todos nós sabemos a respeito. Aí chega o que nós estamos estudando aqui. Diz assim, ó, na ordem dos sentimentos, muitos de nós passamos por cima disso e várias vezes eu fiz esse estudo e passei por cima. Hoje já começou a coisa a clarar, tem um novo, vamos dizer assim, um novo horizonte na minha concepção, no meu entender. Na ordem dos sentimentos. Lembra, Júlia, quando nós falamos da 780? Isso aqui que vem na frente, depois vem o coração. Olha só, no dever do sentimento é muito difícil de cumprir-se. E você até desdobrou aí o assunto na semana passada, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Então, há um antagonismo, é isso que essa diferença que o Emmanuel está aí mostrando para nós como uma referência. Para finalizar aqui, ó, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu arbítrio. O dever íntimo fica entregue ao seu arbítrio. É Lázaro quem diz isso. Aqui é Lázaro quem foi que me enviou essa mensagem. O aguilhão da consciência. O aguilhão da consciência, o que nos espeta. Eu falei do CDzinho, a Júlia estava conversando, o Vitor estava falando por causa da dor, mas essa senhora Luísa também comentou a respeito do problema, que a gente, quando nos acomete, fica o CDzinho lá tocando, para fechar. O aguilhão da consciência, guardião da propriedade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos seus climas das paixões. Então, alguns mal-estar que nós criamos, isso que está em nós, é o que o Emmanuel cita ali no livro Paz e Renovação. Eu acho que eu lembrei, depois eu volto e puxo ele lá. Tá? Desculpa aí eu tomar aí uns 3, 4 minutos. Não é para falar tanto aqui, não. Faz parte. Muito bom. Então, vamos continuar? Bem, então, depois de citar a passagem do Evangelho, Emmanuel fala assim, eu estou seguindo aqui, Vitor, na minha anotação, porque para mim fica pequenininho no celular, lê aí. A leitura despercebida do texto, diz Emmanuel, induziria o leitor a sentir nessas palavras do mestre absoluta identidade com o ensinamento relativo à regra áurea, né? Que até o Jorge já citou. E aí a gente foi buscar o que seria essa regra áurea, né? A regra áurea, que também é chamada, lógico, áurea de ouro, né? É também chamada essa regra da reciprocidade, que seria não fazer ao outro aquilo que não desejamos, e que Jesus traz de uma forma mais ativa, de uma forma mais positiva, falando, é preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque quando você fala, não faças a outro o que você não deseja que faça para você. Ah, tá bom. Então, é aquela questão assim, eu não faço mal a ninguém, né? Mas e você faz o bem? Então, quando Jesus bota, é preciso fazer aos outros tudo aquilo que você deseja que seja feito a você,
Aí sim, vamos colocar numa forma mais ativa, né? E aí, eu fui buscar que essa regra áurea, ela não está só no cristianismo, lógico que não, né? Porque se é uma regra de conduta para que tratemos, né, a todos nós, a todos os nossos semelhantes com esse respeito, então a gente encontra em outras correntes religiosas. Aí eu trouxe para efeito de curiosidade mesmo, essa regra áurea no budismo diz assim: não trates os outros como não gostarias que te tratassem. No judaísmo, o que é odioso para ti, não faças a outro. Isto é toda a Torá, tudo mais é comentário. No islamismo, diz assim: nenhum de vocês crê verdadeiramente até que deseje aos outros o que deseja para si mesmo, né? E tem no hinduísmo: este é o resumo de qualquer dever. Não faças aos outros nada que te magoasse se te fizessem a ti. Então, a gente vê que é uma conduta geral, né? É um comportamento que deve estar sendo vivenciado por todos, independente dos cristãos. A gente vê que os ensinamentos de Deus, eles vêm para todos os povos e tem que estar presente em todas as religiões, né? Então, Emmanuel fala isso. Eu trouxe só essa questão da regra áurea, mas ele continua falando que o amar, que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei, não é o mesmo que essa regra áurea, que seria também o ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, ele diz: entretanto, é preciso salientar, continuando no texto, né? A diferença. O ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como vos ameis. O Jorge já citou, né, dizendo que esse amar ao próximo como a si mesmo é um dever, aquele mandamento que Jesus trouxe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente vai amar a todos aqueles com quem a gente convive, lógico, não da forma como esse ameis aos outros como eu vos amei, mas de uma forma generalizada, que seria esse amor, seria o respeito, né? Seria a compreensão diante das falhas dos nossos irmãos com quem convivemos. Então, é realmente essa questão de amar o outro, vendo no outro as dificuldades que eu possuo também. Né? Então, seria o respeito mútuo que a gente deva estar vivenciando. E aí ele continua dizendo assim: o primeiro, que seria o amar o teu próximo como a ti mesmo, institui um dever, que foi o que eu acabei de comentar, né? Em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia, tá vendo? É um dever, quer dizer, eu sei, Jesus trouxe todos esses ensinamentos de que eu devo compreender o meu próximo, esse amor, não é? Esse respeito, essa compreensão, essa indulgência, mas eu não preciso esperar que ele me compreenda, né? E nem que ele faça o mesmo por mim. Eu tenho que fazer sem esperar nada em troca, né? É algo assim: eu amo o vizinho, eu amo aquele que está passando lá do outro lado da rua, eu amo aquele que está na fila em que eu estou. É uma regra geral. Seria esse respeito, né? O aprendiz amará o próximo como a si mesmo, né? Nós somos aprendizes do Mestre Jesus. Nós vamos amar a todos aqueles. Podemos dizer que não há assim uma intimidade maior nesse amar ao próximo como a si mesmo, né? Já que o amar a si mesmo, a gente também está colocando os nossos valores, quem eu sou, né? Não está sendo algo mais direcionado com o Mestre Jesus, né? Mas quando Jesus, que Emmanuel fala, Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã, que é o que ele fala, né? Ameis uns aos outros como eu vos ameis. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos,
na intimidade do coração. Então, é algo mais profundo, né? Não é um amor generalizado, é algo mais de comprometimento, né? De união, de afetividade. Então, é isso. Fala aí, gente, que eu já falei demais. Fala, Júlia, tá com sono hoje. Então, você avançou alguns parágrafos aí, né? Mas, assim, o que eu gostaria de colocar, Janete, dentro desse estudo, quando a gente escuta, né, essa fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a gente ficou assim, vamos querer entender isso um pouquinho mais, né? Como você falou, né? De uma outra forma, isso está escrito em várias vertentes, né? No nosso evangelho, isso está lá também no nosso evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem está lá no capítulo 11, no item 1 e 2, e a comunicação lá, né, do Kardec e dos Espíritos, onde está o amar o próximo como a si mesmo, o capítulo, né? Mas eu quis ir mais fundo, eu quis buscar isso lá no Velho Testamento. Está lá mesmo. Está em Levítico. Porque essa passagem, né, do amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, está lá em Deuteronômio 6. Tá assim, ó, se alguém quiser anotar, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 5 e 6. Então, está lá assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o Cristo, quando ele vem trazer esse amar a Deus sobre todas as coisas, ele não, como ele falou, eu não vim derrogar a lei. Né? E ele não veio inventar nada, ele veio trazer o que já estava lá, né, no Deuteronômio, e também tem Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, o complemento da lei. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, assim, aí, quando Jesus diz, eu lhe trago um novo mandamento, é em cima do que já existia, que é esse complemento dessa diferença que o irmão coloca para que a gente se alerte, que é amar como eu vos amei. Porque o mandamento ele já existia, né? E quando você traz aí a respeito, né, dessas passagens, eu estudei com o Arthur, e ele coloca que existe um livro chamado, de uma pessoa que tem um sobrenome de Leves, C.S. Leves, que ele coloca 4 categorias do amor. E ele diz que todas essas 4 categorias é baseada nas palavras gregas do amor. Aí ele coloca o amor storge, que seria o amor fraternal. Tem o amor filia, que é o amor da amizade, entre amigos e companheiros. Tem o eros, o amor eros, que é o amor romântico, né? E tem o ágape. Aí o ágape realmente é o amor incondicional, é um amor considerado divino. Então é esse amor, né, que é o maior de todos os amores, né? Então quando Cristo diz, né, amar como eu vos amei, é esse amor incondicional. E aí eu deixei uma mensagem aqui para que eu pudesse ler, que diz assim, ó, Jesus coloca esse amor, que é o amor ágape, como o maior referencial, e nele já se expressa em plenitude e nos convida a desenvolver e que estamos todos nós destinados a alcançar. Quer dizer, já existe em Jesus, e ele convida que nós possamos ter esse amor também. Aí ele diz, esse amor que reflete o divino na criatura e que está destinado a perdurar na eternidade. Então, quando ele diz, é um novo mandamento,
esse novo mandamento que ele traz para nós, de amar como ele ama, é uma mudança de referência para nós. Por quê? Porque vamos somar com Jesus o nosso amor, que ainda é um filetinho, mas vai chegar nesse amor ágape, que ele fala que... Exatamente. Né? E eu achei bem interessante, porque quando o Jorge fala aí dessa parte do dever, né, que o primeiro é o dever, amar o próximo, e a gente tem isso lá no nosso capítulo do Evangelho, capítulo 17, item 7. Lázaro traz para nós que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, Sim. e em seguida para com o outro. O dever é a lei da vida. Então, a gente nunca pode esquecer disso, que o dever é a lei da vida. Então, se a gente sai dessa linha reta, né, das coisas espirituais que o Mestre Jesus trouxe para nós, que a gente tinha que se guiar, né? Se ele é modelo, se ele é guia, ele está mostrando para a gente aí aonde é o caminho, né? Então, é isso. O que eu queria falar seria essa parte aí. E aproveitando, deixa eu aproveitar a carona, porque abriu a janela, olha aqui, eu lembrei até anotações de serviço do livro Paz e Renovação. O Emmanuel, que ele coloca para a gente. E como Jesus era hábil no trato da informação, né? Atendeu uma época, atendeu a época dele, e vou dizer assim, escutou a bola para chegar para atender os nossos tempos. Exato. E mostra como nós somos pequenos. Muitos de nós achamos que estamos já com conquistas solidificadas. Infelizmente, eu tenho que usar essa palavra. Não. Ouça o que o Emmanuel diz assim. Mero dever, melhorando o próprio caminho, em regime de urgência. Todavia, abstermos-nos do hábito de remexer inutilmente as próprias feridas, alargando-lhes a extensão. Somos espíritos endividados de outras eras e, evidentemente, ainda não nos empenhamos como é preciso ao resgate dos nossos débitos. Só 2 parágrafos para fechar. Ele diz assim, ó, já reconhecemos as próprias contas com a disposição de extingui-las. Já reconhecemos os nossos problemas. Mas o que ele cita aqui, ó, virtude não possuímos. Contudo, já não descambamos conscientemente para criminalidade, vingança, violência e crueldade. Pelo menos já começamos a dar um passo. Exato, uns passinhos. O último agora. Não damos aos outros toda a felicidade que lhes poderíamos propiciar. Entretanto, voluntariamente não mais cultivamos o gosto de perseguir, injuriar, seja quem seja. Isso é que nós... Por isso que na reencarnação, o povo joga os nossos amigos dentro da nossa casa para a gente aprender a caminhar junto e aprender a nos amar. Não é? Exatamente. E aí eu estava ouvindo e pensando na fraternidade, né? O exercício da fraternidade ajuda muito, mas ajuda muito a esse aspecto de desenvolver esse amor ao próximo. Ajuda demais, porque o bem feito em grupo, ele tem um poder de irradiação muito grande de uma pessoa para outra e fortalece os elos entre as pessoas. Então, a fraternidade é fundamental, e a gente sabe que a fraternidade no mundo ainda está muito fraquinha, ainda tem muito egoísmo, é meu país, é minha cidade, é meu bairro, a gente usa muito meu, e pouco nosso, muito pouco. Né? Por isso que a gente constrói tão pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Eu estava... esse show da Madonna, né? Ao mesmo tempo que chamou muita gente para um êxtase, para uma coisa assim muito absurda,
ao mesmo tempo, os amigos, os nossos contemporâneos, né, no Sul sofrendo. Então, um contraste, mas um contraste assim, me pareceu muito doloroso. Aqui o Rio vibrando com a Madonna, não tenho nada contra ela, não é isso. É a vibração e, ao mesmo tempo, lá no Sul, as pessoas sofrendo, passando. Aquilo é de... Quando a gente para pensar sobre isso, pensa assim, meu Deus, a nossa fraternidade ainda é muito pouca. É o amor. Muito pouca, né? Muito rasteiro ainda. Muito, muito, muito. Sobre isso, porque ali quando ele diz que amar o teu próximo como a ti mesmo é diverso de amar de que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E com certeza, né? Porque amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento esse que todos nós já temos a capacidade e a obrigação de cumprir. E seremos, né, sofreremos severamente as consequências de não cumprir. Amar como eu vos amei, amar como Jesus amou, esse ainda é uma meta, né? É o fim onde a gente deve chegar. Ninguém aqui vai conseguir amar como Jesus amou nesse momento, nessa encarnação. Mas Jesus já nos dá ali a meta, né? Então, com certeza é totalmente diferente, porque um é uma obrigação possível e que temos que cumprir. Já temos responsabilidade total caso não cumprirmos. A outra é uma meta a ser atingida no fim, pelo menos no fim que a gente entende, né, da nossa evolução para o espírito puro, que na verdade não é o fim, né? É o fim para chegar naquele ponto, mas que a vida não tem fim, né? Porque ele solicita, né? Por isso ele solicita isso entre os apóstolos e é uma chamada para nós. É como você está falando, ele é o nosso modelo e guia. Né? Então, compreender mais, né? Naquela hora em que a gente critica, naquela hora em que a gente julga, como a gente sempre ouve, né? O que Jesus faria no meu lugar? Né? Não somos Jesus, estamos há anos-luz longe dele, mas ele é o nosso guia e modelo. Exatamente. Porque a gente tem que se esforçar tanto, né? Para chegar um dia a esse amor. A gente tem que se movimentar, né? Por isso também que o exercício da fraternidade ainda é tão fraco no mundo. Verdade. Tão fraco. Porque a gente ainda é muito egoísta, né? A gente está sempre julgando. Mas vamos lá que vai ter muita conversa ainda. Muita coisa aí pela frente. A gente vai conseguir falar. É muito lindo, é muito profundo esse... Maravilhoso. Né? Tem um parágrafo aqui, primeiro, segundo, terceiro, acho que é terceiro, quarto, quinto, aqui o sexto parágrafo, acho que é o sexto parágrafo. Diz assim, em todas as relações comuns, esse está bem lá na frente, Jorge. Oi? Esse está bem lá na frente. A gente vai ler agora a recomendação que vos ameis, seguindo o texto, né? Está seguindo o texto? É o abaixo do que está aqui. Então, vamos lá. Você quer comentar agora? É porque eu vou ler primeiro a recomendação. Vai. A recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime de verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal, olha o que a Dorô falou aí, e a certeza do entendimento recíproco. Né? Então, esse convite que Jesus nos faz para que haja realmente essa solidariedade em nossos grupos, em nossas relações, dentro da nossa família. Ele diz aqui entre os discípulos que é uma família espiritual que nós temos também na nossa casa espírita e tantos outros têm nos seus grupos, mas também dentro do nosso lar nós temos, né, essas relações. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco, né? Por quê? Né? Porque todos estão na mesma causa, que é o bem. Né? E a causa tem que ser maior do que a minha posição
diante de uma tarefa, porque muitas vezes as opiniões são diversas, que é natural, né? Somos pessoas diferentes, pensamos muitas vezes, temos pontos de vista diferentes, mas é importante que haja esse entendimento, que haja essa fraternidade, que haja essa solidariedade, para que, independente desses pontos de vista, o bem possa prevalecer, a tarefa no bem possa prevalecer, né? E realmente que haja essa união para que algo se realize. Né? Então, eu penso muito, trago muito para esses grupos em que a gente participa, porque a gente vê realmente, às vezes, muito afastamento por causa de comportamentos de ciúme, de inveja, não é, de competição, que é algo que a gente deva estar lutando nesse sentido, porque o propósito é fazer o bem, é seguir o ensinamento do Mestre Jesus. Então, não dá para estar impondo ideias egoístas numa tarefa assim, né? Então, é algo que a gente tem que estar lutando mesmo, conosco mesmo, para que haja esse respeito e essa fraternidade aí que a Dorô falou. É muito importante. Muito importante. É muito Pode importante. falar? Só pensar um pedacinho. É rápido. Olha só, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Capítulo 9, segunda parte. Pergunta 486. Interessam-se os espíritos pela nossa desgraça, pela nossa prosperidade, aflige-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida. Eu só desejo pegar só o que você citou aí. Eu lembrei dessa questão aqui, tá? Eu deixei aberto aqui, porque se de repente precisasse, a gente recorria lá. Olha, no livro também, Voltei o Jacó, vocês vão lembrar, quando ele atravessou a ponte, o doutor Bezerra, que era o dirigente do caminhar o grupo, atravessaram a ponte, chegaram do outro lado e foram recebidos. Então, tinha uma senhora que fez a diferença, foi professora na Terra, e veio um bando de crianças. Eu falo, então eu que estou usando bando porque a minha linguagem é muito pobre. E ela foi embora para outros lugares. Ele falou na questão de família. Tá? Ali, nós todos, quando desencarnar, né? Por exemplo, nós estamos aqui no grupo, fazemos parte do Grupo Emmanuel. Eu sou o mais novo lá no Grupo Emmanuel, que frequento. Não é isso? Mais ou menos assim? Não deixe de ser da família. E outros da família também que estão chegando, que vão chegar. Faz parte da família espiritual. Então, esse azedume que volta e meia ocorre, há algumas almas, né? E a questão, isso é íntimo, isso é do espírito. Precisa ser trabalhado ainda. Sim. Né? Precisa ser trabalhado. E é questão dele, ele não interage. Isso. Deseja impor, sem perceber que está criando mal-estar para os seus familiares, vamos usar a palavra familiar, para o seu irmão de jornada, onde gera esses azedumes. Eu estou mais ou menos citando isso, eu participei de outras instituições. Esse ciúme realmente gera e fragmentou instituições. Isso. Né? Fragmentou, quebrou as instituições. Infelizmente. Né? Infelizmente. Né? Agora, quem vai ter que reconstruir isso? Aquele que foi o que deu o primeiro passo, né? E criou essa situação. Vai ter que rever isso. Olha, e os demais que já foram na frente? Né? Bem, só citando nesse intuito, nesse sentido, porque os espíritos nos influenciam a tal ponto que nós não temos ideia, não fazemos ideia. As senhoras aí presentes sabem disso, já leram isso, que é a pergunta 456, 459, em diante. Né? Tá aí as devidas informações. Desculpa aí eu ter mais uma vez atrapalhado. Júlia vai falar agora, né, Júlia? Então, eu só peço que as pessoas fiquem com o microfone desligado, porque da microfonia, e quando a gente fala, quando a gente olha a gravação, o som fica muito ruim, tá? Até porque não tem uma aparelhagem aqui, né, decente para a gente fazer as lives, né?
Então, vocês já falaram tudo, Janete fez um resumo muito, muito bom para que a gente pudesse entender esse parágrafo, mas quando ele fala aqui, né, o Emmanuel, né, dessa verdadeira solidariedade, aí a gente vai repetir, né, o que já foi falado, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí Jesus coloca assim: se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, não adianta a gente querer fazer grupinhos, fazer do jeito que a gente quer, né? Ostentando orgulho, vaidade, do jeitinho que eu quero. Por quê? Porque se não for através dos mandamentos que já estão aqui para que a gente possa seguir, não vai dar certo. Por quê? Porque a nossa visão ainda é muito materialista, e dentro dessa visão materialista a gente leva o quê? As nossas ideias, que são normalmente ideias egoístas e orgulhosas e vaidosas, porque a minha é melhor do que a do outro. Então, é nisso que existem essas confusões, né? em qualquer segmento religioso. Então, diz assim, eis a senha pela qual os seguidores de Jesus devem ser reconhecidos em todos os tempos. É o amor. Então, amor é igual o quê? A caridade. Então, a gente não consegue fazer a caridade como Jesus gostaria que a gente fizesse, ou como ele mesmo fez e exemplificou. Mas a gente já está fazendo a migalha, que a gente já pode fazer. E isso já representa muito dentro do nosso espaço de ação, porque cada um tem uma tarefa a realizar. Então, o que me cabe é o que eu preciso realizar. Não adianta eu querer abraçar coisas que eu não vou conseguir, porque aí eu vou falar coisas que eu não faço. Aí vai voltar naquela mesma frase, Jorge, da semana passada, né? A gente compreende, mas não sente. Então, não adianta, porque fica uma coisa vazia. Então, a senha é o amor. E o amor, para nós, é a caridade em ação. Podemos continuar? Bem, então, continuando o texto, em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros, que foi o que a gente já comentou, né? A gente comentou com relação a todas essas relações comuns, onde quer que nós estejamos, nós estaremos amando o nosso próximo como a nós mesmos, né? Mas nessa sua, no lar da sua fé, que a gente traz como sendo o centro espírita, no nosso caso, né, nós encontramos ali esses irmãos que estão conosco nessa mesma luta, que estão vibrando conosco nesta mesma harmonia de realizar esse trabalho do bem, de divulgar esse evangelho do Mestre Jesus, né, de praticar essa caridade, mas assim, com esse amar-vos uns aos outros como eu vos amei, desenvolvendo essa humildade, essa simplicidade, que foi assim o que Jesus vivenciou o tempo todo. E quão difícil tantas vezes é para nós essa vivência dessa humildade, dessa simplicidade, porque o egoísmo ainda grita mais alto, o orgulho ainda grita mais alto. Nos ofendemos muitas vezes quando alguém contraria uma das nossas opiniões, né? Então, isso é uma luta constante com relação a essa nossa vivência, que deveria ser uma vivência de amor, uma vivência de fraternidade, e a gente vê as tarefas indo por água abaixo, muitas vezes, deixando de ser realizadas a contento, muitas vezes não realizadas mesmo, né? Devido a essa nossa fragilidade de desenvolvimento dessa nossa moralidade, a exemplo do Mestre Jesus, né? E é isso, gente.
Janete, eu queria colocar uma frase, é pequenininha, do Emmanuel, apesar que o texto é lindo, belo, mas casa muito bem aqui, quando Emmanuel diz lá no livro Bênção de Paz, ele fala assim, ó, auxiliando, compreendemos, dando, possuímos. E no reino da alma, somente o amor consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio. Então, auxiliando, a gente vai compreender, porque é na relação com o outro que a gente cresce. Então, eu só posso compreender se eu estiver no processo do auxílio. Né? E se eu não tiver esse coração endurecido no egoísmo. E quando ele diz dando, possuímos. Porque o dar, o que te sobra, é muito fácil. A gente sempre escuta isso dentro da doutrina espírita. Agora, dar do que você possui é o teu olhar, é a tua escuta, é uma palavra, é um abraço, é um afago. Isso a gente só pode dar se a gente tem para com o outro uma empatia, se a gente tem para com o outro o amor. Não é o amor ágape ainda que Jesus está dizendo para nós aí, que é incondicional, porque o nosso amor ainda é condicionado. Eu dou porque eu quero que o outro... Né? Eu escutei uma vez um palestrante falar que ele entendia que o amor incondicional era de pai para filho, ou de mãe para filha. Né? Desse é o maior afeto, né? Desse sentimento. Aí ele falou, eu percebi que meu amor não era incondicional quando os meus filhos se tornaram adolescentes, que eles começaram a fazer o que eu não queria mais. Então, o meu amor ainda é condicionado, porque eu condiciono o amor que eu dou. Então, a gente, às vezes, fala coisas que, na prática, ela não vinga, né? Ela não se estabelece. Então, é necessário, como o Emmanuel diz, consegue estabelecer o verdadeiro apoio do equilíbrio. E para ter esse apoio do equilíbrio, eu acredito que eu digo por mim, eu ainda não consigo. Porque a hora que alguém olha feio para mim ou não me responde, eu já não fico, né, com um sentimento de amor. Né? Infelizmente, a gente está aí nesse processo. É a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa fé. Aonde houver o ódio, que eu leve o amor. A ofensa, o perdão. E assim vai. É isso aí. É o nosso grande desafio, né, gente? Porque ainda é difícil a beça para nós, mas precisamos nos esforçar, né? É aquela questão do lobo e o cordeiro, né? O nosso lobo ainda está muito presente no nosso dia a dia. E o cordeirinho está lá dormindo e a gente deixa ele dormir e acorda o lobo, né? Mas mais alguém quer falar alguma coisa? Vitor, Doró, Vera? Então vamos continuar a leitura. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreende o sacrifício. Quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Achei muito lindo aqui, não é? É tudo isso que a gente gostaria que acontecesse, mas ainda se acontece é de uma forma tímida, né? Quando ele fala, há pessoas realmente que nas tarefas você vê o quanto ela se sacrifica para que aquela tarefa realmente aconteça, né? Não mede esforços, sacrifica mesmo. Sacrifica tempo dentro da família, está ali, né? Corre contra o próprio tempo, mas está ali. E é tão bonito quando os outros possam reconhecer esse sacrifício, né? Porque essa questão da crítica, a crítica venenosa, que muitas vezes você não consegue dar esse sangue que a pessoa dá, ao invés de você
seguir esse exemplo, não, você critica, né? Você chama a pessoa de boba. Como é que você vai se sacrificar? Hein? Que isso? Vai para sua casa, faz isso. Por que você está fazendo isso, né? É a falta de comprometimento com essa causa no bem, né? A questão do amor também, o amor que a gente entrega nas tarefas e sente essa reciprocidade com os outros irmãos que tem ali, que estão ali, né? Esse bem, essa gratidão que a gente tem pelo outro que está se sacrificando. Poxa, gratidão, porque ele está ali dando o seu melhor e ele não está sentindo que é um sacrifício, né? A gente vê companheiros de tarefa que eles estão, você vê que é um sacrifício diante da vida que ele leva, das dificuldades que ele tem no lar, mas ele está ali, né, se entregando à tarefa, mas ele não sente como sendo um sacrifício, né? A gente tem exemplos lá na Casa Espírita de pessoas assim. E assim, são pessoas que a gente deve olhar e falar, caramba, né? Como um exemplo bom a ser seguido, quando a gente desanima tantas vezes, deixa de cumprir algumas coisas pelo nosso desânimo, ao invés de se espelhar em alguém assim, lógico que o nosso guia e modelo é Jesus, mas nós temos esses pequenos exemplos que estão junto a nós e que a gente deva estar se espelhando para se melhorar também. Mas, infelizmente, isso não ocorre muitas vezes. Então, ocorre a crítica, é a questão de não reconhecer esse sacrifício e criticar até aquele amigo, aquele companheiro que está se empenhando de uma forma tão amorosa, né? Porque não faz como projeção, porque muitos fazem querendo projetar, né? Querendo mostrar que é superior ao outro. Olha, a forma como eu faço é melhor do que a que o outro faz. Isso aí tá na contramão de Jesus, e a gente sabe disso, né? Não é por aí. Então, é essa união sincera, esse reconhecimento pelo trabalho alheio, essa gratidão, né? E não a egoísmo, a ciúme, não é? É isso. Falem aí, crianças. Então, eu vou ler logo o último, o que você acha? Que aí a gente lê e as pessoas fazem. Isso. Então, o último, vamos lá. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido o cérebro indagador, mas ainda não penetraram o santuário dos corações, né? E aí Emmanuel fecha com esse parágrafo também, que é belíssimo, né? Se a gente não estiver praticando essa solidariedade, essa fraternidade, esse amor à tarefa, esse respeito mútuo uns pelos outros nas tarefas, realmente esse evangelho não está sendo vivenciado, está apenas na mente, no nosso raciocínio, mas não chegando aos nossos corações. E é por isso que grupos se dissolvem aí, como o Jorge falou, né? Trabalhos deixam de ser realizados. É isso, gente. Eu vou fazer o meu comentário final também. Como a gente já falou, né, quando ele diz aqui, né, os argumentos da Boa Nova, isso para mim foi o que mais me impactou no texto, né? Quer dizer, 1, 2, né? Os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas se ainda não penetrar o santuário do coração, fica naquela questão novamente, a gente vai repetir até um dia que a gente vai conseguir, né, Jorge? Capítulo 17, item 4. Bem compreendido, mas, sobretudo, sentido, caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, né? E na carta de Paulo, né, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim para a gente, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, assim, para a gente ser realmente essa criatura,
né, que vai espelhar essa imagem de Deus, a gente vai ter que fazer essa renovação, esse mergulho que a gente falou lá atrás, no batismo, né? Essa renovação desse homem velho, que a gente não pode arrancar o homem velho, mas a gente tem que transformar, renovar, não é isso? Fazer essa salvação, que é transformar o espírito, né? Ainda imperfeito, a espírito puro. E eu vou finalizar, Janete, se você me permite, com mais um pensamento do Emmanuel, tirado do livro Mãos Marcadas. Esse texto foi dessa semana, lá da Casa Espírita que eu frequento, a palestra de quarta-feira. Essa frase estava nesta página, que fala sobre a caridade, e eu falei, gente, eu vou levar isso para a gente finalizar lá na Janete. Então, está assim, ó, Janete, na condição de filhos de Deus, distribuamos os recursos que a vida nos empresta, em seu nome, convencidos de que o céu nos retribuirá sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Então, o céu só vai retribuir, né, através das nossas obras, não mais das nossas mãos vazias. E a gente tem que começar a ser instrumento útil e dócil na mão desses bons espíritos, para que a gente possa distribuir os recursos que a vida nos empresta. Então, a gente só tem que somar junto a Jesus. Porque se eu somar esses recursos que eu já tenho, eu vou começar a construir esse amor, que é esse amor desse novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas como eu vos amei. Então, a gente vai chegar lá nesse amor, mas há necessidade de distribuir recursos emprestados, porque a gente já recebeu muito. A gente faz bastante, como a Dorô falou ainda há pouco, do que a gente tem visto, né, de fraternidade, de ajuda, né? E isso traz para os nossos corações que muitos já estão na pegada, né, na estrada de Jesus. Porque cada um que faz um pouquinho é a migalha, mas que enche um celeiro. Então, que sejamos esses trabalhadores da última hora, né, com vontade, com determinação. O importante é fazer, é não ficar de braço cruzado. Vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos chamando. Uns vêm, outros não vêm, outros se unem, e daí por diante. A gente não pode desistir. É isso. Eu acho que é exatamente o que o Cristo espera da gente. Ele não espera. Estamos muito longe de uma perfeição, daquela doação maravilhosa. Estamos longe, mas temos que fazer alguma coisa. Então, vamos fazer. É importante não desistir. Eu acho que é mais isso. Evoluir, para mim, é não desistir. Não deu certo hoje, não faz mal. Amanhã eu tento de novo. Depois eu tento, depois eu vou tentando. E se todo mundo começar a fazer isso, vai ser muito bom. O grande problema, que eu acho, e que é o grande perigo, é a acomodação e junto com a indiferença. Isso é que eu acho que é uma chaga que está atrapalhando muito ainda a humanidade, muito. Né? Bem, se a gente cumprisse só o primeiro mandamento ali, eu acho que já estaríamos muito melhor. Que dirá o segundo, né? O segundo a gente já estaria perfeito. Mas estamos aí, né, no caminho. Bem, quero agradecer a presença de todos por mais um estudo, em especial nossa querida irmã Janete, que nos guiou no estudo da noite de hoje. E eu mesmo vou fazer a prece, então, de encerramento. Eu faço o estudo da semana que vem, então convido a todos a fechar os nossos olhos para a nossa prece de encerramento. Aproveitando a vibração da Janete, da prece inicial, né, rogando que essas vibrações de luz
que o Cristo traz para nós toda quinta-feira nesse estudo, possamos nos unir em pensamento, levando para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul essa energia positiva, essa vibração no bem, para que eles superem as suas dificuldades e que os anjos de Deus toquem no coração de cada um de nós, nos demonstrando o que podemos fazer, o que está ao nosso alcance, da melhor maneira possível, para ajudar materialmente, levando alívio, levando alimento, levando tantas necessidades que esses irmãos estão passando agora. Possamos buscar, através dos PIXs que tem aí, das ONGs, do próprio governo do Rio Grande do Sul, cada um possa colaborar dentro das suas possibilidades. E se não puder com dinheiro, que faça uma prece, que divulgue, que repasse as informações necessárias de ajuda. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de luz, de estudo e de amor. E que essa luz possa se estender cada vez mais através dos nossos exemplos no nosso dia a dia. Que assim seja, e graças a Deus. Acabou que eu não fechei aqui a apresentação. Está aberta ainda. Bem, agradeço a todos, compartilhem, se inscrevam no canal, deem o seu like e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus, uma excelente semana para todos vocês. Até quinta-feira. Fiquem com Deus.